falando nisso, né, de estrutura partidária, você falou das novas candidaturas que estão aparecendo do PSOL. Falar um pouco sobre o processo que o PSOL passou nos último mês, principalmente, mas desde o começo do ano, quando a candidatura do Randolph apareceu. Houve uma série de crises internas do PSOL que tomaram o público, quer dizer, chegou no público séries de crises internas que se colocaram na retirada de candidaturas, né? Do Safatli em São Paulo deu uma repercussão muito forte. Eu até conversei com o Safatli, tem uma entrevista minha disponível falando sobre como o PSOL havia representado mais do mesmo, não no sentido da velha política, mas dos velhos vícios dos partidos de esquerda que se fragmentam muito fácil, que se desmobilizam por diferenças internas e acabam não conseguindo avançar eleitoralmente, né? E quando o Randolph saiu do PSOL, houve uma divisão muito clara. Houve muita gente que falou, não, ele racha o PSOL, ele não representa de fato o ideal de esquerda, que grande parte do partido e vários nomes fortes do PSOL não identificavam nele uma esquerda viável. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de fora, parece um pouco bagunçado do PSOL, e como isso pode impactar negativamente nas eleições desse ano. Antes, deixa eu fazer um adendo que eu falei antes, porque eu fui muito bairrista, falei só do Rio Grande do Sul, e aqui em São Paulo a gente tem uma liderança do Juntos, que é o Thiago Aguiar, que é candidato também, que é uma das expressões mais genuínas desse processo de protagonismo da juventude que ocorreu em junho. Esse processo do Randolph foi um processo de embate político que a gente teve no PSOL. Eu disputei essa pré-candidatura, né, com ele. 30% do partido me apoiou, ele ganhou por uma margem ali de 51%. Teve outros 20% do partido do Congresso que não aceitaram a vitória dele, alegaram distorções na representação do Amapá e, de fato, o Amapá tinha o mesmo número de delegados que São Paulo, então tinha uma base, né, de questionamento para isso. Mas depois, quando ele saiu, e foi impressionante a unidade que a gente conseguiu construir. Tá? O meu nome foi aclamado por unanimidade na convenção, né, em Brasília. As diretrizes, hoje, agora, você fala. Agora, as diretrizes programáticas do PSOL para o programa de governo também foram aprovadas por unanimidade. Eu, inclusive, fiquei muito feliz porque eu coordenei esse processo, escrevi boa parte dessas diretrizes. E tinha muito temor de como isso iria ser discutido no âmbito do partido, porque de fato existem diferenças, existem matizes dentro do PSOL. Talvez o Randolph não conseguisse expressar o pensamento médio do partido, que talvez seja um pouco mais à esquerda do que ele pensa, entendeu? Mas tem lugar para o Randolph no PSOL, porque o PSOL não é um partido dogmático, né? Onde todo mundo tem que pensar igual. Então, talvez ele não tivesse essa condição de fazer essa síntese do partido, e por isso ele acabou saindo, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu constituir uma boa unidade a partir desse processo de embates internos. E a saída do Randolph foi uma decisão dele mesmo? Foi. Que comunicou o partido? Não houve um debate interno de revisão da candidatura dele? Não, foi uma decisão dele. Inclusive o próprio agrupamento dele dentro do partido, né, não queria que ele renunciasse. Mas ele, enfim, fez todas essas ponderações que são públicas, né, que tem a ver com o Amapá. Agora a gente teve a boa notícia aí da aposentadoria do Sarney, né? Então isso também é uma saindo uma voluntariamente da política, né? Com certeza, coisa, né? Eu acho que isso, o PSOL e o próprio Randolph são parte dessa vitória, né, de ter conseguido criar um ambiente político onde o Sarney sentiu que tinha que sair, né? Mas você não acha que é porque ele está bem velho mesmo? Eu acho que se ele tivesse ainda certeza da eleição, ele não sairia, mesmo estando velho, né?
Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que se isso se confirma, vai ser uma vitória democrática, né, para o Amapá, até porque ele era um representante artificial do Amapá, né? De fato, né? Ele deixou o seu feio intocado no Maranhão. Eles fizeram um drible da própria legislação, né, para poder ele concorrer, a filha ou o filho. Então, acho que é uma vitória democrática a saída do Sarney. Voluntária dele, né? Essa é a ironia. Eu queria te perguntar sobre uma outra coisa em relação ainda a essas crises que o PSOL passou nos últimos tempos. A do Safatli em São Paulo, ela foi muito simbólica e houve um movimento seu, bastante ousado, inesperado, de colocar a sua vice-presidência à disposição caso o PSOL de São Paulo não revisse a sua decisão. Bom, São Paulo não vai ter ele como candidato de fato, será o Maringoni, e você não retirou a sua candidatura. O que aconteceu nesse processo que você reviu essa sua decisão e como ela foi tomada também? Sim, na verdade eu assumi a vice do Randolph num processo de composição, tá? Justamente porque depois daqueles embates que a gente teve, para unificar pelo menos 80% do partido, era necessário eu estar junto com o Randolph nessa chapa. E o Safatli era parte dessa visão de partido? A partir dessa visão de que era necessário compor, a minha presença na vice, de alguma maneira, contribuía para dificultar, né, pelo menos essa era o discurso que o PSTU tinha, para dificultar a aliança com o PSTU. Tá? Bem, mas como era uma composição e era necessária a minha presença na chapa para garantir essa unidade do PSOL, a gente estava pagando esse preço, digamos assim, de não ter a aliança para poder ter a unidade do PSOL. Naquele momento ali com o Safatli, o que aconteceu? A gente percebeu que havia uma necessidade de tensionar o partido, né, a rever aquela decisão de descartar o Safatli como candidato e, ao mesmo tempo, tensionar o PSTU a vir compor a chapa. Tá? Então, quando eu disse que eu colocava minha vice à disposição, era justamente para fazer esse tensionamento político em São Paulo com a questão do Safatli, mas fundamentalmente para que o PSTU pudesse vir compor a aliança. Uhum. E o PSTU imediatamente disse que não queria, né, que não aceitava a vice, porque a diferença que eles tinham era com o Randolph, era com o programa, que na verdade a gente não tinha um programa discutido, mas o programa que eles imaginavam que o Randolph representaria, e que, portanto, eles não aceitavam compor a aliança. E, ao mesmo tempo, aceitaram a aliança em São Paulo em torno do Maringoni. Tá? Então, se tornava inócuo eu sair da vice. Entendo. Se o PSTU não queria entrar, tinha muito e, ao mais mesmo a ver... tempo, respaldou o Maringoni. Entendi. Então, a gente achou que era o momento de se unificar em torno do Maringoni, de me manter na vice e seguir a vida com a campanha, e principalmente felizes com a postura que o Safatli teve nesse processo, que foi de uma grandeza enorme, porque ele poderia ter simplesmente se retirado do PSOL depois desse processo, que foi bastante traumático e bastante injusto com ele. Mas ele reafirmou seu compromisso com o PSOL, inclusive depois que eu fui escolhida candidata, ele reafirmou o compromisso com a minha candidatura, está disposto a colaborar. Então a gente acabou, depois de uma situação muito ruim, com uma situação boa, porque conseguimos manter o Safatli no partido e estamos com o Maringoni, com a aliança com o PSTU, então com uma alternativa de esquerda unificada aqui em São Paulo, que é muito importante para que se possa disputar esse espaço político. Né? Falando em campanha, então, uma coisa que eu sei dos papos que eu tenho com a turma que trabalha com o PSOL e trabalha na esquerda mais, não digo nem radical, mas mais apegada aos valores de esquerda de fato, é muito complicado financiar uma campanha, né? E essa eu acho que é uma diferença que as pessoas não têm muita ideia ainda. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o financiamento da campanha do PSOL, como ele se dá, quais são os principais doadores e como disputar uma eleição tão hiperfinanciada nos partidos grandes do establishment, como fazer isso no ano
tão crucial como 2014? Muito difícil. Primeiro, o Estatuto do PSOL tem uma regra muito clara e muito correta, que é a proibição de doações de bancos, empreiteiras e multinacionais, tá? Que são justamente os 3 segmentos econômicos com os quais nós teríamos um confronto direto no momento em que chegamos ao governo, né? Em que chegarmos ao governo. Empreiteira, banco e multinacional. Banco e multinacional, tá? Empreiteira justamente por essa relação escusa que existe entre a troca do financiamento pelas obras. É quase que um investimento, né? Exatamente. Eu já falei, as obras da Copa foram todas feitas pelas mesmas empreiteiras que financiam o PT, o PMDB, o PSDB, o PSB. Então, é uma relação muito escusa aí. Qual é a nossa ideia? O financiamento vai vir do fundo partidário, né, que não é grande coisa. Que é basicamente dinheiro público mesmo. Dinheiro público. E nós vamos fazer uma plataforma de internet para pedir doações. Né? Mas isso não foi criminalizado pelo STF recentemente? Não. O crowdfunding, não, doações pode, mas eles teve uma proibição, eu não sei se eu estou enganado, mas houve um pedido de vista do Jean Willis, inclusive, no Rio, sobre isso, e o Tribunal Eleitoral disse que o Catarse, que o crowdfunding não poderia ser usado para campanhas eleitorais. Mas doação de indivíduos, eu não sei exatamente pode, isso que tu está colocando, não sei te responder, mas sei que pode ter plataforma de internet onde as pessoas individualmente doem, tá, né? E desde que devidamente identificadas, né? E o Marcelo Freixo fez isso na campanha dele no Rio para prefeito e teve um sucesso bastante grande na captação de recursos. Claro que isso não é páreo e não resolve o problema. Não é páreo para os milhões que vão rolar, né, nas grandes campanhas. Por isso que a desigualdade é muito grande, né? Mas, em compensação, nós temos uma coisa que eles não têm, né? Que é uma militância que vai para a rua porque acredita. O PT tem militância ainda, né? Cada vez menos, né? Cada vez mais é uma militância paga no sentido de que é uma militância de cargos de confiança, né? De gabinetes de parlamentares. Cada vez menos não, tem... mas ainda há uma militância eleitoral do PT muito aguerrida. Mas com certeza é cada vez menor, porque as campanhas do PT antes, elas mobilizavam o povo, né? As pessoas andavam com a bandeirinha, botavam a bandeirinha no carro. É um constrangimento hoje. Hoje já não funciona mais assim, né? O PT gaúcho ainda é um dos que mais tem militância, né? Gente que realmente apoia e se expõe, né? Mas eu vejo que isso é uma vantagem importante em relação aos cabos eleitorais pagos, né? Que podem ficar lá distribuindo santinho, mas não conseguem dialogar, não conseguem expor as propostas do partido. Então, eu acho que é uma vantagem que a gente tem que é importante. Falando um pouco sobre o PT, mas mais do que isso, né? O PT como establishment hoje em dia, né? Depois de 12 anos, acho que fica complicado falar em esquerda e direita quando o partido se tornou, de fato, o Estado, né? Ele é o establishment, eu tenho essa impressão. Mas há um debate que, para mim, é o que é mais importante esse ano e ele se perde um pouco nessa homogeneização da classe política que se coloca. Todo mundo é igual, é isso e aquilo e tal. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É tudo igual de fato? Há uma diferença que, por mais decepcionante que seja, há uma diferença entre um governo do PSDB e um governo do PT, um governo do PSB, na figura do Eduardo Campos particularmente, na sua opinião?